Salve, salve, família palestrina! Fernando Júnior, o mestre roteirista e estrategista de conteúdo do Porco News na área. E hoje é sexta-feira, 10 de outubro de 2025. E a gente tá como? Vibrando! Já se preparando para o jogaço de amanhã, mas com a cabeça a mil com um montão de notícia fresquinha do nosso Verdão. Rapaziada, hoje o bicho vai pegar. Tem a volta do nosso maestro Veiga, que pode bater uma marca sinistra. Tem cria da academia metendo 2 gols na seleção brasileira e mostrando pro mundo que a base do Palmeiras é a melhor do Brasil. Tem desfalque que aperta o coração do Abel e, como se não bastasse, segura essa. Gerson do Zenit agitando as redes com uma curtida que fez a torcida ir à loucura. Vem que o Porco News tá on fire e eu já estou fervendo pra gente destrinchar tudo isso. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa avalanche de notícias, você já sabe qual é o ritual sagrado do Porco News, né? Chega junto, aperta esse botão de like com a força de um soco do Rony no queixo do adversário. Mostre que você ama o Palmeiras e que você hypa com a gente. Se não tá inscrito no canal Porco News, corre, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nada. Nenhuma notícia, nenhum pré-jogo, nenhum pós-jogo, nada, nada, nada. Hyper é no Porco News, meus amigos. Bora pro que interessa. Meu amigo, o nosso maestro Rafael Veiga. Que alegria poder falar que ele está voltando a ser o Veiga que a gente conhece, aquele camisa 23 que resolve jogo, que dá assistência na medida, que mete gol de falta, de pênalti, de chapa, de tudo que é jeito. Depois de um período difícil convivendo com dores, o Veiga retoma o espaço que é dele entre os titulares. E pode, neste sábado, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, alcançar uma marca importante. Completar 3 partidas consecutivas na equipe principal. A última vez que isso aconteceu foi lá em março, quando ele jogou as 2 finais do Paulistão contra o Corinthians e a partida contra o Botafogo, já pelo Brasileirão. O Veiga voltou a ser titular em uma vitória espetacular sobre o Vasco. 3-0 no Allianz, uma partida que ele jogou muito. Com a lesão do Lucas Evangelista, o Andréas Pereira substituiu a posição do camisa 30. E o Veiga atuou na sua função de origem, fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ele mesmo analisou, e com a tranquilidade de sempre. O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições, e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está muito preparado. Já jogou bastante jogos importantes esse ano, então com certeza vai ser um bom jogo contra o Juventude. É a voz da experiência, da liderança silenciosa. Nesta temporada, ele já participou de 39 partidas, sendo titular em 23, marcou 4 gols e distribuiu 9 assistências. Os números já mostram uma melhora, mas a gente sabe que o Veiga é capaz de muito mais. Em média, ele leva 145 minutos para participar de um gol, contribui com 1,6 passes decisivos por jogo, e a nota média no SofaScore, 7,12, já aponta para a recuperação. Em setembro, o Abel Ferreira, nosso mister, demonstrou novamente total confiança no Rafael Veiga. O camisa 23 vinha convivendo com dores no pubis, ficou fora de 6 jogos. Mas o Abel, com a sua inteligência tática e na gestão de grupo, soube dosar o Veiga, colocar ele para jogar minutos contra Internacional e River Plate, até retomar a titularidade contra o Fortaleza, onde ele marcou um dos gols na goleada de 4-1. Contra o Bahia começou no banco, mas depois recuperou o espaço e deu início a essa sequência que pode ser a da redenção definitiva. O Abel é categórico, e eu concordo plenamente. Já falei várias vezes do Veiga, ele é fundamental na equipe, mas o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos e jogou várias vezes com pequenas dores. Ele teve que parar e foi o melhor que fizemos. Não estava sendo bom para ele nem para o clube. É isso. A visão de longo prazo do Abel, cuidando dos nossos atletas, é o que faz a diferença. Veiga está recuperado, motivado e pronto para brilhar mais uma vez. Avante, maestro! Meu Deus do céu! Que orgulho! Que alegria! Estevão, a nossa cria da academia, o nosso menino prodígio, o futuro do futebol brasileiro, brilhou. E brilhou muito na goleada da seleção brasileira. A amarelinha meteu 5-0 na Coreia do Sul nesta sexta-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. E sabe quem marcou 2 gols? Ela!
Estevão! Junto com Rodrigo II e Vinícius Júnior. Mas o destaque mesmo foi ele. Revelado na nossa base, na maior academia de futebol do Brasil, Estevão foi um dos grandes nomes da partida, anotando 2 gols e mostrando ao mundo todo o talento que a gente já sabia que ele tinha. O moleque tem só 18 anos e já é um dos favoritos do Carlo Ancelotti, marcando presença constante nas listas do treinador italiano. É para aplaudir de pé, meus amigos. O Estevão foi o responsável por abrir o placar na partida. Depois de um belíssimo passe do Bruno Rodrigues, ele meteu o primeiro. E depois, já no segundo tempo, não satisfeito, ele marcou o 3º gol brasileiro, encaminhando a vitória e mostrando que veio para ficar. E tem mais! Essa marca é importantíssima. Com os 2 gols anotados, o Estevão, com 18 anos e 5 meses, se tornou o jogador mais jovem a marcar 2 gols em um mesmo jogo pela seleção brasileira desde o lendário Coutinho, lá em 1961, que tinha 17 anos e 10 meses. É história sendo escrita. E com o DNA do Palmeiras. Desde que saiu do Palmeiras, o Estevão vive uma fase espetacular no Chelsea Indy e agora na seleção brasileira. Na última semana, a cria da academia marcou o gol da vitória dos ingleses nos últimos minutos da partida em Stamford Bridge, contra o Liverpool. Um golaço. E na seleção, ele já havia marcado contra o Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 com um belo gol de voleio. Olha, eu sou suspeito para falar, mas a gente tá vendo a academia de futebol do Palmeiras dar frutos que vão muito além dos gramados do Allianz Parque. Essa é a prova que o trabalho de base, a visão de futuro, o investimento em jovens talentos, tudo isso vale a pena. Estevão é a joia, o craque que a gente forjou e que hoje brilha para o mundo. Que orgulho da nossa cria. Avante, Estevão. Brilhe muito. Ah, meus amigos, nem tudo são flores no mundo do futebol, não é mesmo? Depois de assumir a liderança do Brasileirão na rodada passada, vencendo o São Paulo no Morumbi, o Palmeiras tem a chance de aumentar a diferença na ponta da tabela. Neste sábado, o Verdão recebe o Juventude no Allianz Parque, em um jogo atrasado da 12ª rodada, que foi adiado por conta da nossa participação na Copa do Mundo de Clubes. Sim, somos campeões do mundo. E daí? No entanto, para o jogo de amanhã, o técnico Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça para escalar o time titular do Palmeiras. E não é pouco, não. Por conta da famigerada data FIFA e de algumas suspensões, o nosso mister não poderá contar com uma série de jogadores importantíssimos. Prestem atenção. A nossa dupla de ataque titular, Flaco Lopes e Vitor Roque, está fora. Além deles, Gustavo Gomes, Emiliano Martinez, Facundo Torres e Aníbal Moreno, todos convocados pelas suas respectivas seleções, também desfalcam o Verdão. É um desmanche em tempo de data FIFA, é inacreditável. E para piorar o cenário, uma das expectativas era o possível retorno do lateral direito Kelvin. Mas a notícia que chega é que ele ainda não se recuperou totalmente de um trauma no pé sofrido há 3 semanas e, infelizmente, não deve jogar neste sábado. O Kelvin não foi a campo no treino de ontem e fez atividades internas junto de Paulinho, Lucas Evangelista e Sosa, que também estão se recuperando. É uma pena porque a gente sabe que o Kelvin pode ser uma boa opção. Com isso, o Abel Ferreira, nosso estrategista mor, o gajo que se vira nos 30 e nos 40 e até nos 50, vai ter que rebolar para montar o time. A provável escalação para enfrentar o Juventude deve ser com o Everton, Giai, Murilo, Bruno Fux e Piquerez, Andréas Pereira, Alan, Felipe Anderson e Maurício, Rafael Veiga e Luigi, ou Bruno Rodrigues. Olha, é uma situação complicada, mas a gente confia no Abel. Ele já mostrou inúmeras vezes que consegue tirar leite de pedra, que consegue montar times competitivos mesmo com desfalques. É a hora de mostrar a força do elenco, a força da academia, a força da nossa camisa. A gente perde alguns jogadores importantes, mas a mentalidade vencedora do Palmeiras não muda. É pra cima do Juventude, com ou sem desfalques. Avante palestra! Meu Deus do céu! A internet fervendo? A torcida do Palmeiras como está? Maluca! E por que, Fernando Júnior? Eu explico, meus amigos. O meio-campista Gerson, sim, o Coringa do Zenit, lá da Rússia, voltou a movimentar os bastidores do futebol brasileiro e, principalmente, os torcedores do Palmeiras com um gesto simples, mas que gerou um tsunami de especulações. Ele curtiu, isso mesmo, ele curtiu um comentário feito por um torcedor alviverde em sua última publicação no Instagram. E esse gesto foi o suficiente para incendiar as redes e fazer a gente sonhar.
O comentário em questão, que agora virou um hino para a torcida, dizia o seguinte: "E Leila Pereira, já posso buscar ele no aeroporto?" Eu falei! Gerson, o Coringa, curtindo isso. A curtida rapidamente viralizou entre os palmeirenses, que enxergaram no gesto uma possível, quem sabe, uma sinalização de interesse do jogador em voltar ao futebol brasileiro. E claro, defender o nosso Verdão. Essa movimentação vem logo depois do jornalista Felipe Facincani revelar, lá no canal Tá Lá Dentro, que o staff de Gerson teria mantido conversas com o Palmeiras sobre uma possível volta ao país. Segundo o comentarista, o jogador estaria insatisfeito na Rússia e disposto a ouvir propostas. Apesar da empolgação da torcida, claro, a gente precisa ser realista. Não há proposta oficial até o momento. O Zenit, dono dos direitos do meia, mantém Gerson como peça importante do elenco, e uma liberação imediata é vista como improvável. Mas o simples ato de uma curtida foi o bastante para gerar uma expectativa gigante nos torcedores. Nas redes sociais, frases como "Vem pro maior do Brasil", "Leila, faz o Pix", "Coringa no Verdão" dominaram os comentários. E eu estou junto nessa. Leila faz o Pix. Aos 28 anos, o Gerson tem contrato com o Zenit até 2027. Revelado pelo Fluminense e com passagens marcantes por Flamengo, Olympique de Marseille e pela própria seleção brasileira, o meia segue sendo um dos nomes mais desejados do mercado sul-americano. Ele é um jogador de altíssimo nível, que seria um reforço espetacular para o nosso meio-campo. E enquanto isso, o torcedor palmeirense segue sonhando, e de olho em cada curtida do Coringa nas redes sociais. E eu digo, quem não sonha não vive. Imagina o Gerson com a camisa do Verdão. Sonhar não custa nada, Leila, custa só um Pix. E aí, família? Me digam nos comentários, porque a opinião de vocês é o que move o Porco News. Eu quero ver o que vocês pensam sobre essas notícias quentíssimas. 1. O Veiga volta a ser aquele maestro impecável e imparável que a gente conhece? Ele vai bater essa marca e vai deslanchar de vez? 2. Quem mais da nossa base, da nossa academia de craques, vocês acham que vai brilhar na seleção em breve, seguindo os passos do Estevão? Temos muitas joias. 3. E sobre o Gerson? É sonho demais ou vocês realmente acreditam que a Leila consegue trazer o Coringa pro Verdão? Eu quero ver o que vocês acham dessa curtida misteriosa. Solta a voz, família palestrina. É isso, meus amigos. Mais um Porco News recheado de informações, emoções e muita, mas muita paixão alviverde. Quero mandar um salve especial para a Elisa Paxi, para o José Silva, para a família Verdão de Salvador e para todos vocês que estão sempre ligados no nosso canal. Muito obrigado por estarem sempre com a gente, ripando e fortalecendo a nossa comunidade. Lembrem-se, aqui no Porco News a paixão pelo Palmeiras é o que nos move. A gente vive, respira e vibra com o Verdão. Pra cima deles, Verdão. É guerra. E sexta-feira que vem a gente tá aqui de novo, com mais notícias quentíssimas e a análise que só o Porco News pode oferecer. Um abraço do seu mestre e roteirista, Fernando Júnior. E sempre, avante palestra! 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo